Vamos pra um alfacinho, pessoal. Eu trouxe duas coisas aqui. Tem esse vídeo, esse canal aqui, que se chama Asianometry, que é bem maneiro. É esse cara que faz vídeos sobre... Tá saindo no lugar certo o áudio. Faz vídeos sobre... principalmente computação. Deixa eu ver qual é a descrição do canal. Business, Economics and History. Não é só sobre computação, então é... Só que eu sempre vejo vídeos de computação dele. A Science Technology tá aqui. Since the deep learning explosion started in 2000. Que susto. Eu tipo, quem tá aqui dentro? Então tá, ciência, tecnologia, história e Ásia. E daí ele faz sobre assuntos bem interessantes sobre países da Ásia e tal. Mas tem, por exemplo, sobre computador da União Soviética, que é um vídeo que já me sugeriram várias vezes e eventualmente eu quero ver. Quero até reagir pra vocês. Mas eu queria ter um pouquinho mais de informação pra trazer, pra gente poder ter um vídeo que não fosse só eu assistindo. E tem esse vídeo aqui que fala sobre computador que o Brasil fez. E eu não assisti todo, eu dei uma olhadinha, mas eu pensei em fazer um react. E daí depois eu posso trazer um site rapidinho aqui que tem um breve histórico de outros computadores que o Brasil desenvolveu ou que importou de fora e que implantou aqui dentro. Brasil Mentioned, exatamente. E eu acho que ia dar um alfacezinho bem legal. Então vamos ver esse canal dele aqui e deixa eu botar CC em português. Pena que não traduziram ela pra português, né? Se vai mencionar o Brasil. Foi com a instrução do ETBILU esse aqui é o computador pós-ETBILU. Tem uns que são pré-ETBILU e eles são bem menos potentes daí. Mas isso ele vai falar no vídeo. In the 1980s, Brazil had a large domestic computer industry. Dozens of Brazilian-owned companies employing tens of thousands of Brazilians, producing tens of thousands of Brazilian PCs. In the 1970s, a small set of Brazilian government bureaucrats recognized the growing importance of the computer industry, and in a bold move, they reserved the most exciting part of that industry exclusively for Brazilian firms. These protections helped develop an industry, but only for so long. In this video, we're going to review the Brazilian computer industry. But first, a quick reminder about the newsletter. Sign up for updates. Até agora é 0 comentários, só que ele disse que tem burocratas. E daí o Monark já deu dislike no vídeo. And new analysis, the full scripts of selected popular videos, and more. The sign-up link is in the video description below. I try to put one out every week, maybe 2. Ele fez a propaganda da newsletter dele, eu não sei porque que a legenda não fez, mas deixa aí a propaganda, porque se eu vou reagir ao conteúdo, deixa o menino receber aí a sua fama. Alright, back to the show. Brazil's first computer was imported, of course. In 1957, the city government of Sao Paulo imported a Sperry Univac 120 to track water distribution. The 120 had about 4,500 vacuum tubes and could do about 12,000 addition and subtraction operations per minute. Então, povo, olha o tamanho dessa desgraça. Tá aqui do lado desse João aqui. 4.000 e não sei quantos tubos. Que é literalmente, parece aquelas lampadazinhas, sabe? Quente pra caralho. E fazia 12.000 operações de adição ou subtração por segundo. Nossa, operação pra caralho, realmente. Muito mais rápido do que um humano calculando na mão e tal. Mas o computador hoje faz bilhões desse tamanho aqui, né? Esse vídeo não tem recurso de dublagem, eu nem sabia que existia recurso de dublagem. Acho que não. Vamos lá. Just 4 years later, in 1961, 4 students at the elite Technical Institute of Aeronautics, called ITA, slapped together Brazil's first domestically produced computer, the Zezinho. Eu gosto que ele falou também slap together. Os estudantes do ITA só pegaram e, tipo, deram umas cuspidas e tá aqui. Provavelmente pode ter sido. Ele tá dizendo que foi construído bem artesanal. Vamos ser bondoso. Vamos... Não vamos ser vira-lata. Computador artesanal. They made it as a teaching tool, a year-end graduation project, rather than an industrial product. And it shows.
Built with 1,500 transistors, the thing looked like a fridge without any doors and just barely worked. Eita, gringo. After finishing, the team went their separate ways. Another student team made some improvements to the Zenzino in 1963, after which its precious transistors were cannibalized for spare parts by subsequent student teams. The Zen Ué? Aí apareceu... Vocês viram que apareceu um hashtag golpe ali? Tá, muito bom então. Tu viu? Eles fizeram um projeto na faculdade. Aí, tipo, maneiro, o Zezinho aqui. By the way, ele fala errado, né? E daí é legal, assim, que chegou os estudantes do outro ano e disse, meu, a gente precisa usar esses transistores aí. Vai tirando desse computador aí. Triste, né? Isso devia estar no museu. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Zenzinho only hinted at the talent and potential of Brazil's engineers. For instance, another small group of researchers at the ITA had started to produce basic germanium diodes and transistors for aircraft, building coal furnaces to extract the germanium. This progress, however, abruptly came to a halt in 1964 when the military overthrew the democratically elected government and imposed a dictatorship. The ITA became far more oppressively run and subsequently lost its academic reputation, with many of the staff. Ó o naipe da gurizada, pô. Nós temos que ver aqui. A gente tem aqui o Zorro, o cara que provavelmente faz um carteado malandro. Tem aqui o Cowboy. Será que essas pessoas estão vivas hoje? É possível? Então aqui o cara com a bandaninha e tal. Tomando aquela que cerveja tinha nessa época. Aqui o marinheiro. Homem de negócios. O cara esquisitão com o coração de ouro. O bigode desse cara. O bigode desse cara tá tipo em 3D. Ele parece que tá saltando aqui pra frente. Enfim, continuando. Going abroad. After the military dictatorship took over, the country became friendlier to foreign capital. Multinationals like IBM, Burroughs, Digital Equipment, and Honeywell entered the Brazilian data processing market. The market grew at a blistering 30 to 40% a year, making the Brazilian computer market the 12th largest in the world back then. Yet despite this, there were many voices who wanted the government to do more. Many people, including those in academia and pockets of government, pushed. Então, só pra dizer isso aqui, ó. Só uma coisa, essa foto é de 31. Tá. Literalmente tá escrito, ó. A IBM chegando no Brasil, 1931. Eu sei, não foi em 1960. Daí depois eu vou sugerir um site pra vocês que tem uma linha do tempo da computação do Brasil ali, que fala sobre a chegada da IBM no Brasil. Mas eu vejo que a estratégia, inicialmente, eu acho que é isso que é legal que esse vídeo vai chamar a atenção. Será que nessa época a IBM contratava IBH? Não sei. Que ele vai chamar a atenção é que, assim, qual foi a estratégia? Abrir o mercado para fora. A gente tem necessidade de usar computador e tal, vamos deixar a IBM explorar esse mercado aqui. Enfim, de acordo com o entreguismo, né, do pessoal da época da ditadura militar. Many people, including those in academia and pockets of government, pushed for a Brazilian computer industry. First, Brazilian electrical engineering professors wanted a robust domestic job market for their students. IBM and Burroughs had manufacturing operations in Brazil, but they were mostly low-level assembly operations. There was no R&D being done. So many talented Brazilians would join a multinational only to find themselves doing menial sales or assembly tasks unbefitting of their ability. Interrompendo. Isto continua até hoje. A gente tem um investimento em educação foda pra caralho. Adoro a minha universidade, a URGS. Pioneiros no ensino de ciência da computação. Livros que são estudados no Brasil inteiro. Aí a gente se forma lá, e se tu quer fazer trabalho de engenharia e computação de ponta e tal, tu tem que sair do Brasil. Aqui a gente tá ou trabalhando terceirizado pra IBM, Dell, essas coisas, ou trabalhando pra fazer sistema de RP pra indústrias, entendeu? Eu não sou tão adoro a URGS, não sou super bairrista, não sei qual é a melhor, tá? Mas a URGS é foda, tá? Então vamos dizer assim, o melhor federal. Mas enfim, é triste. E o cara tá dizendo, eu gosto que ele fala assim, pô, naquela época não tinha nada pra fazer aqui, o pessoal se formava e ia fazer umas coisas nada a ver ou tinha que sair do Brasil. Second,
Every domestically made computer replacing an imported one helped preserve the country's precious foreign exchange reserves. Third, and most importantly, there were national security issues with relying on imported computers for military equipment, and that was the way the domestic advocates got their foot in the door. In the late 1960s, the Brazilian Navy purchased 6 frigates from the British firm Vosper Thornycroft. These Vosper's frigates were fitted with sophisticated Ferranti mini-computers, controlling their navigation and firing systems. How would any Brazilian be able to fix such an English computer if it were to break? This argument made a lot of sense, and in 1971, Brazil's Ainda faz muito sentido colonialismo digital. Se a gente entrasse em guerra com os Estados Unidos por algum motivo, ou se os Estados Unidos quisessem embargar a gente não tem como se manter em vários sistemas tecnológicos. Ou porque a gente depende de profissionais que só tem lá, ou porque a gente depende de um tipo de controle centralizado que tem lá, de softwares que eles só produzem lá, de licenças que eles nos têm desses softwares. Então, enfim, esse argumento ainda faz muito sentido. Claro que os militares estavam pensando assim, o nosso navio não vai conseguir dar tiro porque é o computador britânico, mas hoje ainda faz muito sentido isso. National Economic Development Bank and the Navy joined together to form a special working group, informally known as the Guaranis Project. The Guaranis Project announced that they would award a $4 million tender to a university team with a domestic computer within 4 years. One institution to try for the Brazilian Navy's tender was the State University of Campinas. They started a project called the Cisne Branco, or White Swan. The name is a reference to the Brazilian Navy's anthem. The White Swan would produce a mini-computer kind of like the IBM 1130, but with more features like a 24-bit processor. They garnered a lot of media attention because they had... esse processador aí de 24 bits, esse eu não gosto não, porque eu sou espada, tá ok? Desculpe. Mas aposto que algum general deve ter dito, não dá pra fazer 25 bits. Além de ser melhor que os outros, não tem esse número aí. 2 American trained returnees on their team. Meanwhile, on July 1972, the Microelectronics Lab at the University of Sao Paulo, the Laboratorio de Sistemas Digitais, psychedelically abbreviated to LSD, set up their own project to compete with the White Swan. They called it the Ugly Duckling, in a funny contrast with the White Swan. The Ugly Duckling was rough and practical. Everything from hardware to software had to be built from scratch. The Ugly Duckling was a box about 1 meter by 1 meter large and had about 450 chips. It had much less memory than the White Swan, a 4 kilobyte magnetic core memory made by Philips, which made it more difficult to program. The Ugly Duckling might have been ugly, but its construction was quite good. And most importantly, the LSD team, like all real artists, shipped. After 3 years, a new computer was presented to Brazilian officials. Despite Muito bonito isso aqui, né? LSD pato feio. Foda. E assim, como você sabe, eu já falei várias vezes nas lives, pra uma coisa de computação dar certo, ela precisa ter um nome bom. E a piadinha com o computador que era foda, mas nunca saiu, se chamar Cisne Branco e esse seu patinho feio, tipo... 10 de 10. Obviamente esse computador ia ser foda só por causa dessa piada. Sim, LSD era o nome do laboratório, eu esqueci o nome aí, o pessoal do chat pode lembrar. Laboratório de software, não, de sistemas digitais, é isso? Despite an awkward situation when a photographer tripped over a wire and disconnected the whole thing, they won. LSD was given charge of the hardware while the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro worked on producing the software. Another goal of the Guaranis project was to found a company to produce the Navy's domestic process computers. Thus, in 1974, BNDE set up a 3-way joint venture between itself, the Brazilian firm EE Eletrônica, and Ferranti, called Computadores e Sistemas Brasileiros, or COBRA. Nome bom, vai dar certo. Cobra's first product was the Cobra 700 series, a Brazilian assembled line of mini-computers based on Ferranti designs. After that, Cobra struck Pra quem não sabe a história da computação, isso é um mini computador, gurizada. A technology transfer deal with a small American company called Sycor Inc. after the larger Data General declined their terms. This created the Cobra 400 series of computers
based on the Sycor 440. Cobra then acquired the Ugly Duckling project, now called G10. They merged the teams with two other university projects producing terminals, the keyboard and monitor interfaces, to create Brazil's first domestically designed and built minicomputer, the Cobra 530 of the Cobra 500 line. Despite these new products, Cobra struggled to make money, unable to meet the Brazilian Navy's product goals. EE Electronica and Ferranti quickly sold their stakes in the firm. Cobra needed help. The Ajuda que a Brazilian cobra government has tá. long directly intervened and developed its various industries, for instance, protecting sectors like sugar, salt, and fishing, or creating national champions in automobiles, steel, shipping, and most famously, oil. Computers in the IT industry are no different. In April 1972, the government set up the Coordinating Committee for Electronic Processing Activities, or CAPRA. Its goals were to coordinate Nome não muito electronic bom. processing activities in Brazil. I mean, that's what the name literally says. In practice, this meant managing the flows of computer imports into the country. Over time, however, they realized that they were also in an ideal position to help develop a domestic computer industry and save the then struggling Cobra. The 1970s were a decade of oil crises, and Brazil imported 80% of its oil. As the crisis worsened over the years, CAPRA gained increasing political power to pursue their goals. In December 1975, the government passed Resolution 104, giving CAPRA new powers. 104 said that all imports of computers, accessories, and components had to be approved by CAPRA. CAPRA promptly announced the import limit on all computers, $110 million worth in 1976, growing to about $130 million in 1978. IBM saw what was coming and made an impromptu public announcement that they would now sell Brazilian-assembled System 32 mini-computers. These were great computers at a very... Interessante isso, né? Porque olha só. Não sei o suficiente pra comentar sobre o que vai vir depois, né? Porque eu não vi o que veio depois ainda. Mas vocês viram. Eles fizeram a reserva de mercado, que é uma coisa que, enfim, os liberais dizem que não dá pra fazer nunca, senão teu país vai fuder, teu país vai explodir, né? E que, estranhamente, é uma coisa que todos os países desenvolvidos fazem. Estados Unidos faz, Reino Unido faz, França faz, Alemanha faz. Eles fazem. Quando eles fizeram isso, a IBM, o que ela disse? Vou sair do Brasil, vocês se fuderam, hahaha. Não, ela disse, eu vou produzir no Brasil um computador. Interessante, né? Já é melhor do que estava antes, mas vamos nessa. very low cost, and IBM quickly received 400 orders of interest. IBM's move would have been the death knell for Cobra, which then relied on regular cash infusions from the Brazilian Development Bank, were it not for what CAPRA did next. In July 1976, CAPRA decided to split the computer market into two. IBM and Burroughs can sell into high-end computers. After all, these were far more sophisticated than anything Brazil can offer. But the burgeoning mini and microcomputer markets would be reserved for special firms to be chosen in a later competition. This is similar to what India had done with ECIL and their mini-computer strategy. At the same time, CAPRA brought together a consortium of 11 Brazilian banks to recapitalize Cobra on the basis of bank computerization. BNDE and other government organizations kicked in a few more million. These decisions were entirely made by CAPRA, an administrative panel stocked with nationalist-minded technical people. Brazil's higher government hadn't been much involved. CAPRA's decision was thus controversial. Many economic elites, including Brazilian business owners, opposed the protectionist decision for economic efficiency reasons. Others agreed with the principle but felt that the multinationals should at least be allowed to do joint ventures. The multinationals brought immense political pressure to bear. IBM even met with Brazil's president Ernesto Geisel. Na The época do general Geisel. lobbied the American government to ban certain Brazilian imports in retaliation. But CAPRA, with backing from the media, held their ground. In 19... Eu gosto também que
É isso aí, né? O pessoal tava assim, tipo, ô gente, a gente tem que não regulamentar, não fazer reserva de mercado no nosso país, porque a gente vai prejudicar o nosso país. E daí os Estados Unidos disse, vocês não podem fazer reserva de mercado no país de vocês. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer reserva de mercado no meu país. Eu vou banir importações de vocês pro meu país. E daí, enfim. Mas, pô, interessante, hein? Eu não sabia toda essa história, pessoal. E como vocês sabem, a gente não tem mais nenhum computador brasileiro, né? Então provavelmente essa história vai ter um fim triste. In 1977, they slammed the door on the big multinationals. They chose just Cobra and 4 other brand new domestically owned firms to build mini computers: SID, Labo, Edisa, and Cisco. IBM and other American makers A still Cisco dominated brasileira. the traditional computer market, but nevertheless it was immensely frustrating to be locked out of the nascent mini computer market. Capra's actions had impressed the military, perhaps a little too much. The military decided that Capra had a little too much political independence and that information technology was too important to be left in the hands of mere civilians. In 1979, they intervened, co-opting Capra with a new military-controlled body called SEI. SEI's ties to the military put somewhat of a chill on discourse. They were authoritarian and acted somewhat arbitrarily, monitoring and punishing people in the industry who didn't repudiate leftist ideologies. Regardless of their behavior, however, SEI largely continued Capra's policies, reserving the market for domestic players and restricting imports unless no suitable alternative was available. Though they did balance this in consideration of the needs of other parties. Só vamos voltar aqui um pouco, saca só isso aqui, ó. Unitron, a base de um sistema inteligente. Esse PC brasileiro aqui. Isso tá lembrando alguma outra marca pra vocês? Esse esquema de cores? Deixa eu refrescar a memória de vocês. E se a gente olhar a cara do Apple II, peraí. Mais ou menos. Marca maçã. Eu acho o máximo uma maçã gay radical. Available. Though they did balance this in consideration of the needs of other parties. For instance, in 1980, they allowed IBM to manufacture quantities of the medium-sized computer model 4331 under certain conditions. In the first half of the 1980s, SEI oversaw a rapidly growing Brazilian domestic computer industry. Brazilian firms gained 80% market share in the 4 years after 1978. Cobra was the largest Brazilian computer firm by far, with 70% market share of the mini computer in 1980. Their domestically designed and built Cobra 530 mini computer mainframe, the one based on the Ugly Duckling, sold over 6,000 units, at prices comparable to those from European providers. But they weren't alone. The next largest computer makers were Itaú Tech, part of the larger Itaú Group, and SID. Itaú. By 1983, there were 100 Brazilian computer companies, employing some 18,000 people. 1,200 of those were high-paying R&D jobs. This was also the time of the PC revolution, powered by American-made. Tu sabe a época que a Positivo apareceu? Porque eu não sei. Mas, by the way, vocês viram... Só voltar aqui, duas coisas que eu queria voltar. Propaganda do PC da Itaú Tech, nós, né? We Speak Portuguese. Quem compra um i700 PC XT não está comprando apenas o melhor e mais completo PC do mercado. Está levando também o suporte e assistência técnica que vem junto com todos os equipamentos da Itaú Tech. É totalmente compatível com o PC XT da IBM, ó. Eu já falei da arquitetura PC pra vocês. Isso daqui já era na época da arquitetura PC. Eu não sei também se esse brother não tá pegando esse material. Eu acho que ele é um pouco mais da frente do que a década de 80. Mas enfim. Interessante. Vocês viram que duas coisas que ele chama a atenção. Isso que o preço era parecido com os produtos de fora, mas daí o marketing era o quê? Isso aqui é nacional, né? Vai ser em português, vai ter suporte nacional. E daí ele falou uma coisa aqui, ó. By 1983, there were 100 Brazilian computer companies. 100 empresas em 83, 100 empresas de computador brasileiras. Employing some 18,000 people. Cerca de 18 mil pessoas empregadas no setor. 1.200 eram empregos de P&D com altos salários. Então, assim... Pode dizer o que quiser, tá? Mas o desenvolvimento tecnológico vai ficar atrás, Lucas, porque se a gente tivesse acesso ao que estava vindo de fora, a gente teria o desenvolvimento tecnológico, a gente teria acesso às coisas que são mais modernas. Mas olha só que foda, o preço era comparável ao lá de fora, com a proteção de mercado, realmente, tipo assim, era mais caro fazer do que eles conseguiam chegar aqui pra gente, mas olha só, a gente tinha empregos de altos salários e de alto nível técnico, né? Que pra quem entende um pouco, até os próprios liberais na economia entendem que esse tipo de indústria é a indústria que faz o país bombar. Não ideias radicais. Ideias radicais não entende. Ele acha que todo mundo vai virar
garçom e que a gente vai ter uma economia inteira de garçons e isso vai fazer a gente ser um país desenvolvido. Mas isso aqui é foda, entendeu? Tipo, a gente tem que pensar nisso. Uh, tecladinho safado da multilaser de recepção melhor que teclado mecânico. Positivo na minha época era cursinho. Eu não lembro se tinha um cursinho positivo. Enfim, vamos continuar. Olha aqui o nome de algumas. Cobra, Scopus, Ediza, Microtech, Elebra. Eu tenho a impressão que o meu primeiro PC, que foi na época lá de 96, que o meu pai tinha um, que ele comprou pra trabalhar, tinha alguma coisa com cobra. Eu não sei se a cobra chegou a existir até essa época. Alguma coisa cobra eu já vi. Cobra é um nome muito zica se combinar com positivo, é. Garçons ligando. Ah, isso é o primo rico, né? Tu começa sendo garçom, aí tu acha o número do cara da XP, liga e diz assim, eu vou ser o teu aprendiz, eu vou te seguir e aprender o que tu faz todo dia. E ele vai dizer, mas claro, primo rico, desculpa, primo neutro, você não é rico ainda, mas eu tenho o pressentimento que você será rico um dia, você pode ser o meu aprendiz. E daí ele fica rico em 6 meses. 96 tu tinha um ano, Matheus não fly, não dá docs na tua idade. Primo, então quer dizer que não ficaremos ricos sendo todo mundo fazendeiro, quem diria? Não, se todo mundo fosse o fazendeiro e não fosse as pessoas que trabalham na fazenda, colhendo, e não fosse as pessoas que trabalham no transporte, e não fosse as pessoas que trabalham em todas as outras, se todo mundo fosse fazendeiro, a gente ia ficar rico. Só que algo me diz que isso não ia funcionar. Mas vamos nessa. 1,200 of those were high-paying R&D jobs. This was also the time of the PC revolution. Powered by American-made microprocessors, Brazilian 8-bit PCs, or microcomputers, were as competent as their larger mini-computer cousins, but in a far tinier package. Many of these PCs were reverse-engineered clones of American computers like Sinclair, Apple, and TRS. Cheap imported microprocessors allowed many companies like Scopus to easily enter the industry. And they were not all that back. E daí pensem no negócio do copyright também. Como o copyright acaba sendo um braço do imperialismo dos Estados Unidos depois. Patente, copyright e tal. Nessa época era meio foda-se, assim. Vamos copiar qualquer coisa. Pense no que a China faz hoje. Com as fábricas que tem lá e com a cessão de direitos de patente que eles pedem dos produtos. O pessoal do Brasil, quando a gente teve investimento na indústria, teve reserva de mercado e teve essa pirataria dos designs lá de fora, a nossa indústria tava voando. Então, só que sim, daí, quando os Estados Unidos se ligou, foi uma choradeira, né? E daí, vamos lá. E legal que eles disseram que eles às vezes até eram menores do que os outros. Eu não sei se, tipo, em qualidade eles eram melhores para orçamento e tal, mas eu achei maneiro. Many companies like Scopus to easily enter the industry. And they were not all that backwards either at first. Domestically designed PCs like the ProLogica CP500 were comparable to the 10 TRS microcomputers sold in the United States in the mid-1980s. Some of these were good enough to be exported. In 1983, Brazil exported $26 million worth of PCs compatible with the IBM PC AT standard. I should note that despite this success, none of these computer companies were internationally competitive, nor particularly large. The total capital of Cobra, for instance, in 1983 was just $15 million. Nevertheless, the market reserve policy was judged to be a success and was renewed in 1984 with the 1984 Informatics Law. Like I said, much of this computer boom relied on the availability of cheap but powerful microprocessors from America. The 1980s saw the VLSI revolution, which brought increasingly more of the whole system onto a single chip. This plus the PC's open ecosystem made it far easier to assemble a PC, but at the same time it sucked away value from the PC maker to the semiconductor maker. Imports of these increasingly sophisticated semiconductors grew from 63.3 million in 1978 to 95.6 million in 1981. So, for the government, it made sense to try for a domestic semiconductor industry too. In 1972, there was a largely government-funded startup semiconductor company called Transit Semiconductor. They collaborated with the University of Sao Paulo to build a fab in the Brazilian city of Montes Claros. Their plan was to first make diodes and then linear and digital integrated circuits. But Transit failed to produce good quality diodes, perhaps due to insufficient... E só pra pausar aqui, pra quem não tava, pros aluninhos aí que não tava prestando atenção, a falha desse modelo que eu tava dizendo, pô, que maneiro, as empresas estão construindo, tá competitivo, tá legal aqui. A falha era o quê? Eles dependiam de microcontroladores e, enfim, componentes, né, de circuitos que vinham dos Estados Unidos. Ele falou Estados Unidos, talvez de outros países também. Que nem hoje, por exemplo, a gente falou na live passada dos processadores e microcontroladores que a gente depende muito de Taiwan, né?
tem todo um imbróglio por causa disso. E daí o que eles disseram? Ok, vamos desenvolver essa indústria aqui. E isso aqui também é um treco muito promissor, ele provavelmente vai chegar na história triste do fim dessa indústria aqui no Brasil. O doutor falou no chat do vídeo do Atila sobre as indústrias farmacêuticas dos produtos pirateados. É bem legal esse vídeo. E é muito bom. Eu, inclusive, tinha trazido um outro vídeo do Atila aqui, eu só vou recomendar pra vocês, porque eu tô gostando de ficar bastante nesse aqui. Como que a China conseguiu o quê? Eu não sei especificamente, até seria legal dar uma pesquisada, mas, tipo, a China, eles têm investimento tecnológico nessa área, obviamente, pra caralho. Eles não estão no mesmo nível que Taiwan, por isso que tem problemas ali, inclusive com questão disso que eu falei na última live. Isso, desenvolver a indústria. Eles têm, assim, tipo, na área de ciência da computação e tecnologia e tal, eles são grandes players, né, as universidades chinesas. E tem um negócio de que, assim, eles têm uma política, principalmente em Shenzhen lá, que é onde tem as fábricas e que eles produzem isso que eles são contratados para produzir, por exemplo, pela Apple, pela Samsung produz lá, provavelmente tudo produz na China, né? Essas coisas. Eles têm uma política de cessão de direitos de patente para tu usar lá. Então, digamos que se tu quer produzir as coisas lá em Shenzhen, depois eu tenho que trazer melhor como é que são as regras, mas é basicamente assim, tu meio que cede um pouco do teu direito de patente, ele não vai funcionar, não sei se é dentro da China ou ele vai sumir mais rápido do que normal quando tu usa lá, porque tem uma lei lá de Shenzhen que faz isso, e daí eles pegam e estudam esses modelos aí e podem produzir clones mesmo desses produtos. É uma coisa que, e daí por isso que muita gente acusa a China de fazer roubo de propriedade intelectual desse jeito. O que, tipo, beleza, chama de roubo, mas ou é exatamente isso que a gente devia estar fazendo no Brasil, roubando o máximo possível de propriedade intelectual desse tipo de coisa para desenvolver a nossa indústria, estudando o máximo possível. E claro que as empresas também acham de boas, porque, tipo, vale a pena produzir lá, e eles estão sempre fazendo coisas novas, e a China acaba, se ela só copiasse e não desenvolvesse, ela tá sempre um pouco defasada, né? Então, tipo, essa estratégia, ela não é basicamente a solução, só copiar o que os Estados Unidos tá fazendo de design. A solução seria tu investir na tua própria indústria, mas é um atalho, sabe? É muito foda. É a mesma coisa que quebrar que os genéricos que o Brasil fez, entendeu? Tipo, eu sou totalmente a favor da gente quebrar a propriedade intelectual de país imperialista. Mas daí explica isso pro Lula, né? Aí os Estados Unidos vai dizer, ops, cabo submarino, cabo submarino goes, opa, parece que o Google não vai mais responder requisições do Brasil. E daí esse vídeo que vocês estão vendo no YouTube, vocês não iam ver, né? Enfim, a hipocondria. Exatamente, a gente se desenvolve com base em roubar os outros, mas quando estamos estabelecidos, a gente chama o que a gente fez de desenvolvimento e a gente chama vocês de servos. Mas a transit, vamos lá. Knowledge transfer from the university. They Deixa eu closed voltar um good pouquinho. quality diodes, perhaps due to insufficient knowledge transfer from the university. They closed in 1980 due to serious financial issues. By 1984, there were 18 semiconductor firms in Brazil. However, there was just one Brazilian-owned firm doing anything more than low-value assembly, SID. Considering the small size of Brazil's market demand, only $180 million total in 1984, some consolidation made sense. So in 1983, SEI attempted to follow its mini-computer market strategy for the semiconductor market, applying a market reserve. They selected 3 domestically owned semiconductor companies, SID, Itautec, and Ilibra, to enter the larger semiconductor fabrication market, starting from back-end processes and moving upwards. There seem to have been some successes. There were even some car radios exported with domestically designed and fabricated Brazilian chips. However, bad financials and changing conditions in the 1990s ended this Brazilian foray into semiconductors. Que será que foi? Que será que foi essas mudanças de condições em Collor? Na realidade, quem foi o cara, quem assumiu antes do Collor? O Ian fala no vídeo lá dele do Collor, eu sou ruim, eu mostrei que eu não sei, mas foi um período de neoliberalismo, né? Que Sarney foi, então. As privatizações lá devem ter, vamos ver se ele vai falar sobre isso. Brazil's domestic computer industry started to seriously lag behind that of the rest of the world. Traditional mini-computer makers like Cobra were badly hit by the PC revolution. They needed to migrate to more powerful models with 32-bit processors called super mini computers, which is what other mini-computer makers abroad had done.
In 1983, Cobra began developing an indigenous 32-bit workstation design based on the commercially available Motorola 68000 microprocessor. Other Brazilian mini-computer makers like Libra Computadores took a different... Eu acho que Motorola 6800 é o processador do Super Nintendo, by the way. Eu vou procurar aqui e ver. Microprocessor. Other Brazilian mini-computer makers like Libra Computadores took a different path, licensing an older VAX 750 design from Digital Equipment Corporation. But those makers were limited because, of course, the foreigners won't license them their best designs. In the end, the biggest winner of the Supermicro market was IBM, which, as I mentioned earlier, was selling its medium-sized 4331 computer. Their market share doubled from 1982 to 1984. By 1983, the Brazilian mini-computer makers were selling less systems than what they had 4 years earlier. They had gotten themselves caught between IBM above them and the PC makers below, and ended up with nowhere to go. Compared to the declining mini-computer makers, the Brazilian PC makers seem like the shining jewel, with over 50% share of the market. But by the late 1980s, the Brazilian PC makers lagged their foreign competitors in performance and cost. Technical performance-wise, they lagged by about 3 to 5 years. And in cost, a PC in Brazil cost 70 to 100% more than what a comparable model would cost in the US, though I should note it was only 15 to 25% more than what prices were in West Germany then. This cost difference is attributed in part to the higher cost of raw goods like copper and chemicals for PCBs. Non-semiconductor electronic components cost 2 to 5 times more in Brazil than in the rest of the world. And in larger part, to the lack of scale of these small Brazilian firms. E que realmente assim, né? Essas coisas... É o PCB. O que tem a ver o partidão? Placas de circuito brasileiras, essas, as PCBs. Os insumos para produzir componentes custam 2 a 5 vezes mais no Brasil. E, obviamente, é porque os Estados Unidos têm todas as minas disso do mundo, né? É porque as minas de todos os insumos que precisam, elas estão no território dos Estados Unidos. E daí a gente tem que importar deles. É por isso que é mais caro. Não tem nada a ver com colonialismo, imperialismo, sabe? Não tem nada a ver com isso, mas beleza. Mas isso é importante da gente pensar também quando a gente pensa em desenvolver a nossa indústria e pensa como a nossa indústria deu errado também. Que é tipo, a gente não vive nesse mundo neutro e legal onde tem livre comércio entre todo mundo e enfim. Como a gente resolve isso, não sei, não tô nem dando a solução, mas só pra gente pensar sobre isso. Mas no governo Sarney já teve alguma iniciativa de cunho liberal, fora os diversos planos monetários que só bagunçaram a economia. As minas que roubaram do México. Exato. Lembra quando o Elon Musk falou que as minas de lixo da Bolívia, que a gente ia dar um golpe lá se a gente precisasse? By the way, o processador do Super Nintendo é outro, mas o processador do Mega Drive é o Motorola 6800. Eu sabia que eu não podia estar tão errado. Enfim, então a maioria da indústria nacional levou nas paletas por causa do Collor, mas ele tá falando, vamos voltar aqui um pouco que ele falou, coisa importante, porque que começou a dar errado. Technical performance-wise, they lagged by about 3 to 5 years. And in cost, a PC in Brazil cost 70 to 100% more than what a comparable model would cost in the US, though I should note it was only 15 to 25% more than what prices were in West Germany then. This cost difference is attributed... Custava só um pouquinho mais do que na Alemanha Oriental. Pô, depois a gente tinha que ver sobre a Alemanha Oriental também. Esse canal é muito interessante, cara. In part to the higher cost of raw goods like copper and chemicals for PCBs. Non-semiconductor electronic components cost 2 to 5 times more in Brazil than in the rest of the world. And in large part to the lack of scale of these small Brazilian firms. In 1989, the leading Brazilian PC makers produced 20,000 PCs. Taiwan's Acer did 400,000 by itself. The manufacturing process lacked significant automation, particularly when it came to the PCBs. The most prominent sign of the effect this technological and price lag had on the market was how many people sought import or black market alternatives for computers. Large buyers like big businesses and the government cannot avoid the trade barriers and had to import. But despite the fact that the import process took a long time and required a lot of paperwork, they were disgruntled enough to deal with it for a foreign alternative. Small buyers, on the other hand, could resort to the black market and smuggling. By 1991, the black market was estimated to have provided 65% of all Brazil's PCs. Large industrial players in Brazil's other industries started complaining that the market reserve was... Mas então esse é o problema. Daí aí os liberais começam a rir da minha cara, tá ligado? Se tu faz o reserva de mercado, mas tu não tem as condições para manter essa reserva de mercado, acontece isso, né? Acontece a gente burlar por questão do mercado negro. Então, tipo,
Não é assim, eu acho que a gente tem que sempre entender as coisas que não é assim, a solução é liberalizar tudo. A solução é reserva de mercado. A solução é o desenvolvimento industrial, que nem, sei lá, quando tu vê o Ciro falando, ele tipo, é fácil, tem o meu livrinho aqui. Eu não sei porque que a minha imitação do Ciro foi tão horrível. Tem o meu livrinho aqui que você vai seguir o livrinho, o Plano de Desenvolvimento Nacional, e a gente vai, em 4 anos eu transformo o Brasil na China. Não, sabe? Tipo, não é assim, é uma coisa muito maior. Mas é super interessante ver as experiências sobre o que aconteceu. A costly subsidy. Economists' calculations pegged it to be 20 to 33% of the computer's market price. Such a subsidy was easier to swallow during Brazil's boom economic years, but this took place amidst a general economic malaise. Times weren't so ebullient as before. Unemployment in Brazil topped 25% in 1987. Inflation that year was 366%. The late 1980s saw the computer industry's growth rates rapidly decelerate from 30% to around 10% a year. Brazilian manufacturers were concerned about how the indigenous technology gap impeded their own competitiveness abroad, particularly when it comes to computer-controlled manufacturing. Externally, there was plenty of pressure from foreign governments as well, particularly the United States. At the time, the US was Brazil's largest trading partner, accounting for 23% of total export sales and 16% of non-oil export sales. Considering Brazil's high foreign debt at the time, interruption in these sales would not be ideal. Most foreign observers had hope that Brazilian democratization would loosen the market controls. But when the Brazilian government renewed the market reserve in 1984, there were loud protests from the multinationals, particularly the American ones. A year after the 1984 informatics law, the Reagan administration filed an investigation on its own accord. Não, e tipo, se liguem nisso, pessoal, também para dizer, ó, sendo bom ou não essa questão da reserva de mercado, as empresas dos Estados Unidos estavam muito preocupadas com a qualidade da nossa indústria de computador. Estavam muito preocupados que as pessoas do Brasil não iam ter acesso a bons produtos. Eles não estavam preocupados em garantir um mercado gigante para eles poderem vender aqui, sabe? E por isso que eles estavam reclamando. E as empresas reclamaram, e daí quem é que agiu? Foi as próprias empresas? Foi a Associação Nacional das Empresas? Foi o presidente dos Estados Unidos. The market controls. But when the Brazilian government renewed the market reserve in 1984, there were loud protests from the multinationals, particularly the American ones. A year after the 1984 informatics law, the Reagan administration filed an investigation on its own accord. Trade talks went back and forth for several years, touching on aspects of both software and hardware. I don't think serious sanctions were ever imposed on Brazilian goods, but American threats of doing so, like one memorable 1987 announcement from Reagan, spurred the Brazilians to keep negotiating. These internal and external pressures made it time for a change. In 1990, President Fernando Collor de Mello became Brazil's first democratically elected president after the end of the military dictatorship. One of the policies he ran on would be liberalization of the Brazilian IT markets. Essa He followed pataquada. through on his promises. Within 5 years, Compaq and IBM became two of the top 3 PC makers in Brazil. Production and imports surged as supply adjusted to meet Brazil's large domestic PC market demands. Large PC makers like Dell and Gateway entered the market, taking over local firms and opening local factories. Several Brazilian computer makers survived either by working in specific niches like banking or the military. Cobra, for instance, is today owned by the Bank of Brazil, now renamed legal. to BB Technologies and Services. Não sabia disso. We should first celebrate the achievements of the Brazilian computer policy. They navigated significant political challenges to craft and sustain a domestic computer manufacturing industry for 15 years. In the aspects of national security, technological independence, and domestic employment, I think Brazil managed to achieve what they wanted. Much of this was done without the help of foreign technology transfer agreements, since many of the big multinationals declined to do it with them. Where the policymakers Desculpa. Eu fiquei olhando nos olhos desse cara aqui. E eu me perdi. Como chama o vídeo? Deixa eu colar o link aqui, ó. É Brasil Try to Protect its Computer Industry. Brasil tentou proteger sua indústria de computação. Do canal Asianometry. Muito interessante. Isso era uma propaganda da IBM, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Much of this was done without the Olha só essa propaganda, que maneiro. Durante isso ele mostrou várias propagandas e panfletos de produtos, né? Olha só esse aqui, ó. Computador é como petróleo, é perigoso depender dos outros. Fala isso pro pessoal que criou o PPI, né? No governo do Temer lá. Mas, porra, é interessante pra caralho. Olha só, o computador brasileiro cobra computadores. Muito maneiro. I think Brazil managed to achieve what they wanted.
Much of this was done without the help of foreign technology transfer agreements, since many of the big multinationals declined to do it with them. Where the policymakers fell short was in efficiency and directional focus. Potential PC makers who wanted to start a PC company had to go to the government, which then only looked at the national origins of the team's technology rather than their efficiency, scale, or market size. So Brazil's computer makers stayed home, where it was safe. The policymakers protected them for as long as they could. But once those protections lifted due to political and economic reasons, those companies had little chance of survival. And that is the tragedy of the Brazilian computer industry. Alright everyone, that's it for tonight. Thanks for watching. Subscribe to the channel, sign up for the newsletter. Meu Deus, que rápido. Thanks for the gifted. Pô, maneiro, hein? Esse vídeo é muito legal. Então, eu não vou ter tempo de mostrar pra vocês aqui, mas eu peguei um link. Esse Museu da Informática aqui. Vou colar no chat. O menino que tá me ajudando a fazer uns conteúdos aqui pro canal, o senhor Marcos, ele me passou esse link. E tem poucas... Tipo, tem essa linha do tempo. Não é a coisa que tem mais fontes. Mas não vou ler aqui com vocês, mas achei bem interessante. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eles botam como 1917, tá? Como o início da informática do Brasil. Eu não cheguei a procurar mais fontes, ler livros e tal. Então, só estou trazendo esse site aqui, esse museu da informática.com.br para vocês. E tem a fonte aqui, que é da própria IBM Brasil, né? Que seria ó, a primeira máquina mecânica automática de processamento de dados do país, a máquina de Hollerith, que eu acho que daí que vem Hollerites, né? A palavra. Fornecida pela CTR Computer Tabulating Record, que, se vocês não sabem, mais tarde renomeada para a IBM. Essa máquina se destinava à elaboração de estatísticas econômicas pelo governo brasileiro, que pretendia usar máquinas da CTR para a realização do censo na agricultura e da população recenseada. Não perguntem como a Alemanha usou essas máquinas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Não perguntem para a IBM isso, porque é uma coisa que eles não curtem muito. Talvez se a gente vier nesse site aqui sobre a história da IBM, talvez essa parte esteja faltando. Mas, sim, 1917 é um ano bem legal. Mas, enfim, eu gostei. Achei um baita alface esse corte. Achei que a gente pode pensar várias coisas. E eu acho que a gente tem que estudar a nossa história, ver como deu errado, ver todas as contradições. Porra, isso aconteceu durante o período da ditadura militar, que em outros aspectos era meio nacional entreguista, que nem o pessoal fala, né? Que tipo, tinha uma preocupação nacionalista meio difusa, mas que fazia isso trazendo capital estrangeiro para cá também. Mas eles criaram esse protecionismo com todos os seus problemas. Ele falou ali, assim, que tipo, foi massa eles conseguirem desenvolver as empresas protegendo elas, mas talvez a maneira como eles mediram a eficiência delas ali não tenha sido a melhor maneira para depois chegar a fazer uma virada neoliberal, tirar tudo isso e as empresas só se fuderem. Então eu achei muito interessante e eu acho que nem o Pesadelo Periférico falou, é impressionante que a nossa indústria tenha feito isso em 1980. Tipo, eu acho bem impressionante porque nessa década toda conturbada, passando pelo período da ditadura, depois passando pela inflação da década de 90, tipo, não tinha como dar certo mesmo. Tipo, acho que precisaria ter uma conjuntura muito milagrosa para a nossa indústria ter sobrevivido, principalmente frente a uma coisa que ele descreveu aos poucos ali, os Estados Unidos sempre metendo o bedelho, sempre dizendo, que ideia é essa de fazer computador, meu? Vamos comprar os computadores meu aqui, tá cheio de computador para vender para vocês. Não sei porque eles viraram mineiro nos Estados Unidos, mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Essa aqui foi a nossa live. Eu espero que saiam cortes pra caralho pra gente postar no YouTube, porque tá dando bem certo lá. Eu espero que vocês estejam gostando mesmo. Eu tô bem feliz de fazer esse conteúdo. É o conteúdo que eu tenho feito na internet que mais tem dado retorno positivo. E eu tô bem animado de fazer. Então, eu só tenho a agradecer pra vocês também. Valeu. Muito obrigado vocês, hein?